Bom dia, nobres colegas. Você sabia que minha filha participou do projeto dos negros? Eu acho que foi em 2007, no Banco Itaú. Sabia? Não sabia, né? Pois é. E você sabia que o Dia da Consciência Negra não deveria existir? Pois eu vou te falar por quê. Vem comigo. Muito obrigada. Ai, meu Deus, muito obrigada, nobres colegas. Aqui a professora, mestre Maria Aparecida, professora readaptada, doutoranda em Direito. Apesar que eu tranquei agora, viu, meu semestre? Eu tranquei, entendeu? Porque a gente não pode ficar se ostentando, mentindo, como é característica, principalmente de alguns diretores de escola pública, de coordenador, de vice, que não é mais vice, vice é no PEI, vice-diretor é na escola, programa de ensino integral. A escola regular é coordenador de organização escolar, tá? Então, é, assim, readaptada, entendeu? Porque a maioria dos diretores faz essas coisas. Na minha escola mesmo, eu provo. Engana pai, mãe, professor. Engana até eles próprios. Engana eles próprios, o pessoal dos serviços gerais, os terceirizados, o pessoal da cozinha. Engana. Mas engana assim na maior classe. Meu Deus do céu. Agora vá lá dizer que eu estou te difamando. Eu sou uma professora. Eu estou aqui nesse canal educativo para educar o povo. E para você educar as pessoas, você tem que contar a história real. Você não pode mentir. Entendeu? Até porque o que é que eu ia ganhar? Fala para mim. O que é que eu ia ganhar? Nunca quis ser diretora designada, muito menos coordenador de gestão escolar. E coordenador pedagógico piorou. Que eu sou contra a coordenação pedagógica do jeito que ela é feita. Como é que eu vou ser coordenadora pedagógica de uma professora que é formada em educação física? Porque o pedagógico da educação física tem a especificidade dele. Entendeu? Agora, da coisa geral, isso aí não precisa ser coordenador. Qualquer pessoa vai lá e dá os números. Aí diz que coordenador pedagógico vai capacitar o professor, ensinar o professor a dizer o que entrou na escola, o que não entrou, no sentido de aluno. Porque a grana mesmo prestar conta, não presta. Ai, meus amigos, mas vamos que interessa, que é o Dia da Consciência Negra, que o excelentíssimo deputado é radicalmente contra. E eu sou também, não é por causa do deputado Hélio, não. Porque quando eu estudava, logo que eu me efetivei na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, isso lá. Não, foi antes. Eu acho que foi antes. 2009. Não, ou foi 2012 quando eu efetivei. Que eu trabalhei lá na outra escola, né? Eu falei isso, aí meu colega falou assim: eu sou negro, por favor, deixe eu me manifestar pacificamente. Como se eu também não estivesse me manifestando pacificamente. Sabe por quê? Porque eu, branquinha, entendeu? Dos cabelos loiros, já fui humilhada, discriminada, entendeu? Por eu ser nordestina. Por eu ser nordestina, entendeu? Falei pra pessoa que eu tinha mestrado, uma pessoa da diretoria de ensino. Sabe o que ela falou? Mestrado aqui não vale de nada. Falou pra mim isso, entendeu? Quando eu fui lá, que eu era do programa Escola da Família. Ela fala até assim, meio assim no nariz. Mestrado aqui não tem valor de nada. Lembra dessa supervisora? Hã? Eu lembro. Eu lembro. Tem uma outra também que anda assim com.
E tem uma outra assim que anda lá na diretoria de ensino, só uma assim que anda com um negócio assim no braço, assim, é, umas joias, não sei se é joia ou se como é, ou se é bijuteria, entendeu? Horrores comigo. É até nome de o nome dela é o nome de uma atriz aí famosa da Bates, do Bates, sei lá como é que eu não, nem tenho tempo de saber essas coisas, desses jogos aí, desses negócios, certo? Então, queridos, eu sou a favor do Dia da Consciência Universal. Mas depois que eu vi o deputado Hélio falar, quem tem que legislar é ele. Ele sabe o que ele está falando, até porque ele é negro. Minha filha também é afrodescendente, né? Então, Dia da Consciência Humana, concordo plenamente que deveria ter. Sabe por quê? Porque, olha, o Dia da Consciência Humana era o dia da consciência negra, da consciência branca, que ninguém comemora, da consciência nordestina, da consciência rica, milionária, da consciência desprovida. Eu sei porque eu passei na pele isso, meus amigos. Olha, na escola, quando eles não tiveram nada para inventar de mim, eles inventaram que eu chamei minha colega de macaca, quando na verdade eu fui efetivada. Então, eu queria, no meu probatório, meus 3 anos de probatório, eu queria apresentar um manual de boas práticas de educação física, como determina os documentos, assim, um modelo ideal, prático, não esse modelo ideal que foge da praxe lá, de você não poder articular a teoria prática e ficar fazendo aquela jogada lá, que eu não concordo, tá? Passou. Então, eu anotava tudo, eu fotografava tudo, eu registrava tudo, porque você, para ser pesquisador, você não pode mentir. Não pode ser igual às vacinas que tiveram aí na pandemia, pelo amor de Deus, né? Bom, as pesquisas da vacina. E aí, quando não tiveram nada para inventar de mim, inventaram que eu chamei a colega de macaca, sendo que eu mandei um e-mail dizendo: cada macaco no seu galho, vírgula, cada um no seu quadrado. Presta atenção. Entendeu? Por que que você mandou esse e-mail, professora? Porque quando eu chegava, que eu tinha terceira aula em uma determinada sala, né? Terceira e quarta aula, por exemplo, a colega já tinha levado os alunos dela para assistir filme sem me consultar, sem me pedir autorização, entendeu? E os alunos lá naquela maior barbúrdia assistindo o filme, porque muitos falavam mesmo que estava cansado, que não aguentava mais e tinha que levar para lá. Agora, uma coisa é você levar pontual. Esta pessoa levava direto. Primeiro porque ela era professora do estado, era professora da prefeitura. Então imagine como essa filha de Deus vivia. Quando foi um dia eu peguei e falei: não, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, mande buscar meus alunos. Umas 3 vezes eu mandei buscar. Nossa, elas ficaram injuriadas. E aí teve um dia que eu mandei, a diretora não quis, porque é o conluio, viu? É tudo alinhado. Vixe, eu nem posso falar essa palavra conluio. São alinhadas, andam juntos, sabe? Compartilham o mesmo pensamento, as mesmas atitudes dentro da escola. Eu que não quero participar dessas atitudes, certas atitudes, Deus me dou fora. E aí, meus amigos, eu fui buscar. Cheguei na porta da sala e falei: vamos porque eu vou levar vocês para a quadra. Se quem não vem agora, não vai. E eu não vou fazer aula teórica, não. Vai ser direto, porque aí eu troquei. Eu tinha que mostrar minha autoridade. Porque sempre na primeira aula eu dava aula teórica, na segunda a gente ia para prática, tá?
Nesses dias eu troquei. Teve outros dias também que eles pediam, eu troquei. Mas eu tô falando especificamente desse dia, tá? Pois é. Sabe o que ela fez? Ela teve a coragem de fazer um BO e representar. Foi. Me representou na delegacia. Abriu-se um inquérito. A diretora foi lá depor. A diretora era designada de arte. E foi lá depor contra mim. Você sabe por quê? Porque teve uma inauguração de uma quadra lá muito bonita e mal feita. Aí eu falei até com um engenheiro. Ele disse para mim isso aí é ordem da FNDE. Mas como ele não era funcionário público, se ele fala alguma coisa rua, funcionário público não. Se você fala uma verdade pro seu diretor ou pro seu vice, ele vai querer refazer retaliação, vai abrir processo contra você, mas se você tiver certeza que você tá certo, tem que fazer como o meu colega Zagalo. Você vai ter que nos engolir. Ele tem que engolir. E ela ficava dizendo bem assim pra mim, quando eu reclamava, inclusive do material que ela comprava sem consultar a gente. Entendeu? Que eu dizia, eu não vou usar. Aí as minhas colegas, não fale assim, não pode falar assim com a diretora. Eu falei, eu não tô falando com a diretora. Simplesmente, querida, eu tenho que fazer meu doutorado, não vou usar o material de quinta categoria. Presta atenção. E aí, sim, aí ela queria que a aula, a quadra, ficava bom para dar vôlei. Do vôlei estava boa. E basquete. Ela queria que eu desse aula para os alunos do 5º ano, do 6º ano, entendeu? De vôlei. E sabe o que ela disse para mim? Ela teve a ousadia, o desrespeito de falar para mim bem assim: a supervisora falou que é para você dar aula de vôlei. Eu falei, a supervisora falou isso? Primeiro que essa supervisora não é de educação física, porque se ela fosse formação básica em educação física, ela jamais ia falar isso, porque se ela falar isso, eu vou denunciar ela no CREF. Falei. Porque lá na diretoria de ensino, não sei como é que tá agora, mas antigamente os amigos, quando você denunciava, ninguém fazia nada, não. Entendeu? Dava um jeito lá. Agora, quando você não era amigo, querido, a sindicância era aberta e o processo também. Eu sei o que eu tô falando pra vocês. E provo, tá? E aí, repare só, ela ficou, calou a boca. Aí eu falei pra ela, mas a supervisora que falou. Eu falei, eu não devo nada à supervisora, querida. Supervisor tá aqui pra supervisionar o seu serviço, entendeu? Vou te dar uma aulinha agora aqui pra você aprender, porque você não é de educação física, não, você devia saber. Olha, os estudiosos, não sou eu não, os estudiosos da Unicamp, da USP, os estudiosos em geral, eles defendem que primeiro a gente tem que ensinar handball pros alunos. Sabe por quê? Que você não comprou a bola do handball? Mas eu já comprei. Por quê? Comprei com meu dinheiro. Handball é um esporte que você ensina o aluno a correr, a saltar, a pular, entendeu? A tocar no outro. Não vou te dar aula, não. Vai estudar educação física para você aprender. Falei mesmo. Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? É desacatar? Ela que tentou me desacatar. Tentou, né? Não conseguiu. Dizendo que a supervisora falou que era para uma profissional que tinha mestrado. Tinha não, ainda tenho. Não tinha porque era na época. Tinha mestrado. Dizer que eu tinha que dar aula porque a supervisora mandou. Como se eu não soubesse a função do supervisor. E como se eu não me respeitasse, eu não soubesse como ministrar minha aula. Teve outras coisinhas mais, mas outro dia eu conto. Entendeu? Aí ela foi lá depor, falou um monte de mentira. E aí, nossa, eu fiquei num desespero. Gente, mareira de primeira viagem. Quando você é mareira de segunda, terceira viagem, você já sabe como é que é, né? Quando a gente tem o primeiro filho é uma coisa, o segundo, terceiro já é outra. Aí eu tive que ir lá
fazer o depoimento. Fui com advogado, certo? Quando eu cheguei lá, eu fui interrogada. E aí eu contei tudo isso que eu tô falando pra vocês. Mais muitas coisas que eu não falei aqui. E até falei assim, olha, excelência. O delegado estava de um lado e o escrivão do outro. Eu falei, olha, excelência, porque eu já estudava direito, meu professor falou que a gente deve ter esse tratamento, porque esse tratamento aí é o recíproco, ele também tem que chamar o delegado de doutor, o advogado de doutor, e eu não era uma estudante, acho que do segundo, terceiro semestre, mas terceiro semestre, eu acho, quarto semestre. Bom, eu chamei, eu peguei e falei para ele bem assim, olha, tudo isso que um negro passa, que ela tá falando aí, eu já passei. Minha filha, pintar o cabelo dela, o cabelo da minha filha, é duro. Que aí eu até aprendi, que uma pessoa me ensinou, que não pode mais chamar cabelo duro, cabelo crespo. Mas na hora eu falei, porque até meu cabelo ficar duro também é um hábito que a gente tem lá na Bahia, né, de falar assim. Aí eu fui explicando tudo, né? Que meu ex-marido, ele era afrodescendente. E aí o escrivão perguntou para mim, quantos anos tem sua filha? Falei, 20 anos, 18, um negócio assim. Que agora ela tem 31. Aí eu falei para ele, é minha melhor amiga, entendeu? Criei ela para não passar as humilhações que eu passei. Não é só negro que passa humilhação, não, querido. É porque a gente não sabe se organizar. A gente devia se organizar para ter a consciência branca, para poder ter a consciência nordestina, já que é para dividir em caixinha. Porque o ensino ficou dividido em caixinha. Quem diz isso não sou eu, é Genebaldo Dias, da Universidade de Brasília. Meu mentor. Entendeu? Formava meus conceitos em cima dos conceitos dele, tá? Meu amigo assim, ó, dormia na cabeceira junto comigo. O livro dele, de madrugada eu acordava e ficava perguntando para ele por que você falou isso, por que você escreveu aquilo. E aí meu orientador, que era da USP, ele dizia assim, quando você fizer essas perguntas, você mesmo tem que se dar a resposta, porque você tem que formar o seu conceito. Porque você é a pesquisadora, não é ele. Entendeu? Então, aí eu falei para ele, tá? Do meu ex-marido, que é afrodescendente. Narrei toda a história, como aconteceu, que eu queria fazer meu doutorado. Por isso eu registrava tudo que, se quisesse, eu ia disponibilizar. E como Deus, tenha muita fé em Deus, porque Deus é verdade. Não adianta você falar, ai meu Deus, eu acredito em Deus, e ficar fazendo falsidade, mentindo para os outros, querendo prejudicar o outro, sendo aquela falinha mansa, lobo disfarçado de cordeiro, ser falciane, não adianta. Você tem que procurar ser você, mesmo que você não faça o melhor trabalho do mundo, mas pelo menos você faça alguma coisa que está dentro das suas possibilidades e que você não esteja prejudicando as pessoas, os outros, porque você está prejudicando a você mesmo. Então Deus me deu sabedoria, que no dia que aconteceu esse episódio, quando eu cheguei em casa, olha só, eu mandei um e-mail. Falei, vou registrar por e-mail, porque eu não confiava naquela diretora. Vi várias pessoas fazer por escrito e nunca aparecia a resposta, que a maioria não dá resposta. Inclusive, na minha escola, o diretor é assim também. Senta por escrito, ele não te dá resposta, não. Por escrito, entendeu? Que é o correto, que é o certo, tá? Mas vamos ao que interessa aqui nesse momento. Foi minha sorte. Quando eu contei isso para o advogado, ele falou para mim, se a senhora conta tudo, por último a senhora fala isso, porque eu vou anexar no inquérito. Entendeu? E como dizem, né, na faculdade a gente aprende que o primeiro juiz da causa é o advogado, porque ele faz uma análise,
das possibilidades, né, para poder ele falar com o cliente, a possibilidade de ganhar, a possibilidade de minimizar os danos, uma pena, entendeu? Ele falou para mim, olha, sinceramente, a possibilidade é muito grande de você ser absolvida. Aí eu já fui para casa mais tranquila, depois o chefe dele me ligou, me deu toda a atenção, que é uma equipe, né? Um dia eu vou falar dessa equipe para vocês. Breve eu falo dessa equipe para vocês. Aí, repare só, ele me deu um comprovante que eu tive lá, porque nesse dia você não precisa ir trabalhar, né? E eu não sei se eu tenho que me lembrar mais alguma. Ah, era isso que eu queria me lembrar. Você acredita que a moça dos serviços gerais é a filha da vice-diretora dela? A vice-diretora tinha uma filha que trabalhava nos serviços gerais, que foi lá depor dizendo que viu no dia que eu chamei ela de macaca. Eu falei, realmente, ela estava na hora que eu falei, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Porque meu professor Aurélio, de História do Direito, aquele que eu falo no vídeo, eu não sei se é lá no, eu não sei se é lá no meu canal, Condôminos são os patrões, que eu falo isso, que eu falo dos nossos direitos que a gente tem dentro do condomínio, que é uma enrolada, parece até a escola pública. Você tá entendendo? Eu preciso conversar com o governador Tarcísio. Meu Deus do céu, muito obrigada. Ai, quero encontrar ele um dia nesses lugares aí que ele fica inaugurando as obras. Preciso conversar com ele. Lembra aquela professora que foi lá e falou um monte de lera para ele? Eu não vou falar lera não, só vou abrir o olho dele, porque eu sei que muita coisa não chega até ele. E vou provar. Porque eu tenho tudo organizado. Já denunciei na diretoria de ensino, mas não chega até ele. Mas eu preciso que chegue. Pelo menos para ele saber como é a prática do dia a dia. Ai, meu Deus, muito obrigada. Mas vamos voltar cá. Meu professor Aurélio, de História do Direito, ele dizia, que às vezes a pessoa falava, às vezes na sala a gente falava, né? Cada macaco no seu galho. Aí, que é um ditado da Bahia, tinha muita gente nordestina, gente de escola pública, entendeu? A gente estudava à noite direito, era 2008 por aí, quando eu comecei a fazer direito. E aí ele dizia bem assim, olha, essa expressão é uma expressão que a gente não deve falar mais, por causa dessa questão aí da igualdade racial, da consciência negra, falava essas coisas. Mas aí sempre tinha os meninos que falavam bem assim, mas se a gente já está acostumado a falar, professora, a gente vai fazer o quê? Ele falou, fale, mas emende, cada um no seu quadrado. E por sorte minha, eu mandei um e-mail contando todos os detalhes e dizendo isso. Tenha paciência, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Como eu falei lá no corredor, né? Ai, menina, foi o que me salvou. E aí eu até coloquei depois no Facebook o resultado, mas eu tô esperando encontrar com ela no mercado. Porque nesse tempo não tinha essa expressão que eu vou falar agora, que eu vou falar para ela. Você tá lembrado que você foi lá, é, é, que você foi lá depor a favor da professora? Perdeu, mané. Eu vou falar, eu vou falar. Porque quem passou, querido, pelas coisas mentirosas fui eu, tá? Então, a marinheira da primeira viagem, ela passa de um jeito. Quando você é marinheira de segunda, você já passa de outro jeito a situação. Por isso que eu não sou a favor do Dia da Consciência Negra. Poderia ter gravado esse vídeo ontem, não gravei. Por quê? Tem que ter o Dia da Consciência Humana, que é todos os dias. Agora, tirava um dia para poder a gente ter essa consciência humana. Tanto faz eu ser nordestina, como branca, como preto, como
deficiente, como diz no popular, né, aleijado, ou perfeita, entre aspas, né? Que eu tinha uma professora de história que ela dizia assim, as pessoas saudáveis, entre aspas, né? Porque todo mundo sempre tem alguma doença ou mental. Minha mamãe dizia, de médico e louco, todos nós temos um pouco. É um ditado popular antigo. Você tá entendendo? Todos nós temos um pouco, uns mais, outros menos. Quem não tiver nada já partiu para outra. Deu para entender, meus amigos, o porquê? Imagine se tivesse o Dia da Consciência Humana e nós fôssemos para Paulista, tivesse vários eventos, né? O próximo colega, a próxima colega que viesse do Nordeste com 2 filhos para fazer mestrado, que eu vim para fazer mestrado e fiquei por aqui. A intenção já era ficar mesmo, entendeu? Chegar numa repartição, chegar em um lugar e não ser discriminado, não ser humilhado. Olha que maravilha! Eu tô falando pra você porque eu já cheguei num lugar que eu falei bom dia, fui muito bem tratada, toda arrumadona. No curso de Direito a gente tinha que andar mesmo, até hoje ainda né? De taiezinho e tudo. Na hora que eu abri a boca, a pessoa viu que eu era nordestina, me tratou desse jeito. Então, e essa consciência aí, quem é que vai defender? Deputado Hélio Negão. Tem que mudar essa lei aí, deputado. Estamos juntos, viu? Fazer um movimento para mudar a lei. Dia da Consciência Humana. Aí sim, todos os dias vai ser igual o Dia das Mães. Todo dia é Dia das Mães, mas tem um dia aí que a gente tira diferente, né? Para enfatizar. Então, a mesma coisa. Você acredita que meu professor... É o último episódio de hoje, porque tem vários. Ano que vem eu conto outro. O meu professor, ele é negro. E ele, nossa, bem mais novo do que eu. Maravilhoso do curso de Direito. Meu professor de redação. Redação jurídica, se não me engano. Eu sei que eu ainda escrevi um artigo e tudo. Maravilhoso ele. Quando eu vi ele no Facebook dizendo que era voto preto. Falou assim, voto preto. Aí eu peguei e falei, devia ter voto branco também. Aí ele falou uns negócios lá, eu argumentei, ele me bloqueou. Olha aí. Veja que absurdo. Ele que perdeu meu voto, que eu não votei nele. Eu nem sei se eu dei voto branco. Eu sei que eu votei em outra pessoa, porque minha intenção era até votar nele. Mas ele ficava falando voto preto. Olha pra isso, que absurdo. Agora, imagine esse professor eleito, ele ia fazer legislação preta? Ele ia fazer legislação branca? Ou ele ia fazer uma legislação para atender todos os seres humanos? Pelo menos ele estava candidato a vereador no município de São Paulo. A legislação tinha que ser uma legislação, entendeu? Onde contemplasse o indivíduo, o ser humano que age e pensa, tá? E que, pelo que eu entendi na meus conhecimentos religiosos, filosóficos, a mente, a consciência, ela é pura e cristalina, entendeu? Ela chega até a ser manchada quando você fica na ilusão, fazendo coisa errada, ofendendo as pessoas. Mas todos nós nascemos com a consciência limpa, né? Todos nós, transparente, tá bom? Aí a sociedade, como diz Jacques Rousseau, né? Aí ela vai moldando o homem do jeito dela. Então tinha que voltar na essência. Dia da consciência humana. Eu tenho uma consciência, você tem a sua. Não importa se você, de que cor é, de que origem, de que etnia, se você é estado civil, tem curso superior ou não. É nordestino, é do norte, é do sul, sulino, né, que fala. Tá entendendo, gente? Então tá aqui o meu recado, minha homenagem a todas as pessoas que um dia foram discriminadas, porque cansei de falar para minha filha, e minha filha agora ela tá mais clarinha, mas quando a gente veio do Nordeste, que lá o sol é quente, ela não era morena,
morena, era morena, porque lá na Bahia tem essa divisão, que não é nada de você ficar discriminando ninguém. Ela era pretinha mesmo, entendeu? Tem até a marca no vestido, assim, da minha formatura, quando ela participou da formatura. E eu dizia pra ela, você vai ser uma negra que vai andar de nariz empinado e não vai passar pelo que sua mãe passou. Entrou na faculdade com 16 anos, trabalhou no Itaú uns 13 anos. Que ela ficou, quando ela começou a fazer faculdade, ela ficou 2 anos como jovem aprendiz de curso superior. Fez pós-graduação na FGV, porque o Itaú tinha os projetos, agora vou voltar no projeto dos negros, tinha o projeto dos negros e minha filha, mais umas 34, acho que era 35 pessoas, participaram desse projeto e foram muitos poucas, olha aí, que todos eles, né, do projeto dos negros participaram, mas eu acho que foram uns 5, 8 que foram efetivados. Aqueles que realmente trabalhavam, tá vendo? Não tem nada a ver se é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul, o que é. Trabalhava, aqueles que não faltavam, entendeu? Todos eles foram efetivados, tá bom? É um orgulho que eu tenho. E falava pra minha filha, filha, não deixa ninguém fazer com você o que fez com sua mãe. Branca, cabelo loiro, curso superior. Vocês não sabem o que eu passei quando eu cheguei aqui. Fui humilhada. Outro dia, ano que vem, no dia da consciência humana, ou a qualquer hora aí, dia da comemoração, eu conto pra vocês, tá bom? Olha, eu tenho um canal, esse canal aqui, Professora Sincera, é para tratar desses assuntos, mas eu tenho um canal que trata sobre os condomínios, entendeu? Onde lá a gente exige nossos direitos, porque aquilo não é denúncia, é exigir os direitos da gente que não é respeitado, tá? E tem também o canal A Prima Próspera. Eu fiz o canal A Prima Próspera. Entra lá. Lá eu falo da riqueza que nós somos, ricos, milionários, prósperos, entendeu? Não precisa ter mentalidade pobre, mesquinha, ficar alinhado com ninguém, não, porque nós temos Deus Todo-Poderoso, que esse sim derrama sua provisão sobre nós, tá bom? Curte, compartilha, fala com seus amigos, entendeu? Porque eu vou depois até falar sobre essa questão da inscrição, se inscrever no canal, vai passando aí para as outras mães, entendeu? Que é para poder as mães, os colegas, eles se inscreverem no canal, porque quando você se inscreve, que eu solto um vídeo, entendeu? Aí você fica sabendo. É porque eu andei muito doente e tem dias que eu não tô bem, entendeu? Pode olhar que já tem bem umas 2 semanas. Mas eu vou aproveitar hoje até que eu tô bem, vou gravar mais uns 2 vídeos, vou deixar guardado. Porque aí, quando eu quiser, eu solto pra vocês, tá bom? Gente, já tem mais de 20 minutos. Mas foi um papo maravilhoso. Um beijo da Professora Sincera. Um beijo da patroa condominial, porque eu pago a taxa condominial. Eu sou patroa, mando no condomínio, nós mandamos. Entendeu? Eu mando, você manda, tu mandas, ele manda. Ele que eu digo, o patrão condominial, a patroa, ela, a patroa condominial, que sustenta toda essa turma que trabalha nos condomínios. E nas escolas também, viu? Meu salário vem de onde? Da contribuição do povo. E você, diretor de escola? E você, coordenador organizacional? E você, coordenador organizacional? Você, coordenador pedagógico, coordenadora pedagógica, seu salário vem de onde? Vem dos impostos que são pagos. Somos funcionários do povo. Então tem que dar o melhor. Tá? Quando eu estava em sala de aula, eu sei o que eu dei para os meus alunos. Deus é minha consciência, Ele sabe.
Espero que a sua também ele saiba. Você aí, viu? Tanto você perdeu o mané, quanto os outros, que ainda não é perder o mané, ou não é perder o mané. Vamos aguardar, né? Entregar sem o tempo, porque é sem o tempo da resposta. Muito obrigada.